E aí o governo tem maioria, mas a maioria do governo é simples, a maioria não é composta. E agora está tendo aí uma divergência jurídica entre se as leis devem ser aprovadas por maioria simples, como que é o governo, do Evo Morales, ou por maioria composta. Nesse momento, a oposição está em greve de fome lá para tentar ver se reverte, se o governo cumpre o que estava na convocação da convocatória da Constituinte, que ia ser a aprovação da lei por maioria composta. E aí o governo vai precisar de fazer composição com a oposição, né? Bem, não é tão importante. Tem muita informação aqui que eu estou dando para vocês. Bem, aqui foi um conflito que vocês acompanharam aí, as últimas informações que vocês viram aí na mídia, foi essa assinatura do novo contrato. Vocês viram que o contrato lá de 2005 deu 180 dias para migrar, não foi? O que aconteceu? O Petrobras não conseguiu migrar, ficou sem marco legal. O que aconteceu? Com a nacionalização também se impôs um prazo de 180 dias. Esses 180 dias expiraram exatamente no sábado, né, antes das eleições, foi no dia 28 de outubro. E aí a Petrobras, dessa vez, fez a migração, né, e aí assinou um termo de contrato que garante que nós vamos ter um contrato com a Bolívia por mais 30 anos, tá? Mais 30 anos. E com cláusulas que fizeram a gente acatar o fato de que a gente agora vai ser apenas a operadora dos campos de produção de gás, não mais proprietário desse petróleo, e aí o PFB, ou a IPFB, né, vai ser a dona desse petróleo. E, a partir daí, o governo vai ganhar 82% de regalias. Tá? Aqui para mostrar o que houve, né, conflito no seio do movimento ao socialismo, é o que nós estamos vivendo hoje. O que existe hoje dentro do governo? Existem dois grupos dentro do governo, os evistas, os que são mais alinhados com o Evo Morales, e os lineristas, que são mais alinhados, vocês viram aí o Álvaro Garcia Lineira falando, os lineristas são mais alinhados com essa versão mais moderada do governo, que é o vice-presidente, tá? O vice-presidente. E agora, o que está acontecendo são vários conflitos, né? Entre eles, né? Tem agora o governo tendo dificuldades. Eu acho que isso aí faz parte, são as dores do parto, do governo. E apenas para finalizar, eu queria mostrar aqui para vocês o que é a Bolívia. A Bolívia tem 9 departamentos, né? Ou mais ou menos o equivalente a estados, 9 departamentos, 2 aqui, bastante amazônicos, né? Bastante amazônicos, São Pando e Beni, esses 2 aqui. Você tem Santa Cruz, onde está a sede da Petrobras, a sede da Petrobras aqui em Santa Cruz. Hoje é considerado mais rico, né? O país é dividido entre Ocidente e Oriente, aqui passam os Andes, aqui no meio, bem no meio, né? E Santa Cruz e Tarija, aqui são os campos de produção da Petrobras. Então aqui, São Alberto e San Antônio, né? Aqui no meio, é onde está a região do Chapare, Cochabamba, é o departamento de Cochabamba, onde está a região do Chapare, onde se produz essa nova coca aí, que os Estados Unidos brigam tanto para terminar com ela, né? Eles só não conseguem terminar com os consumidores do seu próprio país, mas eles tentam ver se conseguem na origem, né? Só não conseguem terminar com o tráfico deles. Podiam fazer uma política, poder conter o consumo dos Estados Unidos, né? São o maior mercado consumidor, mas eles tentam interferir nas políticas dos países aí, da Colômbia, da Bolívia e tal. E aqui você tem onde está a sede do poder, que é La Paz, e Oruro aqui, né, a capital da atual Constituinte, que é Sucre. E Potosí, que são os estados onde está mais concentrada a população, mais de Quechua e de Aymara, né? Os Aymaras mais em La Paz, né, aqui, e os Quechuas aqui nesses outros departamentos aqui. Tá? Aqui também tem Chuquisaca, que é um outro departamento menor. Bem, era isso que eu queria dizer, né?
Pode deixar, né? Essa palestra é grande. Então hoje eu tenho uma palestra inteira sobre a América Latina, mas não vai dar para passar. Eu só falei um pouquinho de Bolívia, tá? Espero ter colaborado com o entendimento aí das coisas, tá? Obrigada. Boa tarde, eu sou professor do Departamento de Sociologia aqui da UF e fui aluno também aqui da UF. Eu vou falar sobre o filme que foi passado, sobre o documentário que foi passado, tentando mostrar como é que as imagens de alguma forma refletem ou não refletem algumas partes do que a Gisele acabou de dizer. Tá? O filme é um documentário que trabalha com uma linguagem bastante jornalística. Se você prestar atenção, não sei se vocês chegaram a notar, ele tem 28 depoimentos. Tá? Ele tem 28 depoimentos e 57 minutos, 60 minutos, ou seja, é um filme feito sobre o que é dito. Né? A imagem fala muito pouco. A imagem ela acaba refletindo muito pouco desse quadro que a Gisele acabou de mostrar. Bem, a Bolívia não está deitada só sobre gás. Né? A Bolívia estava deitada sobre prata, no começo da colonização, e com isso ela sustentou em grande parte a dívida europeia. Os países que a Espanha se engenheiraram, criaram uma reserva muito grande de riquezas, e a Bolívia a grande fornecedora dessa prata. A Bolívia depois ficou deitada sobre o salitre, tentando recuperar as terras esgotadas da Europa, e novamente o salitre sai da Bolívia e não fica absolutamente nada de riqueza. Eu estou falando sobre isso para vocês entenderem como é que a guerra do gás aparece nesse filme como um momento explosivo. Né? Eu concordo plenamente com um dos 28 depoentes de que a guerra do gás não é o grande estopim desse movimento, não é o grande estopim dessa virada. Né? Ela é um pretexto, ela é um momento em que você consegue conjugar vários fatores e transformar uma atitude arrogante, uma atitude extremamente de enfrentamento de um governante, né? Com alguns outros fatores de organização social que foi muito bem explicado no filme. Depois do salitre vem o estanho. Né? Grande parte desse material também sai da Bolívia, a Bolívia é fornecedora, e a história é feita dessa forma, a história é feita dessa maneira. Né? A história boliviana acaba sendo uma história de fornecimento de matérias-primas com um baixíssimo índice de reversão para o país. Né? O país tem pouco a ganhar com isso. Isso acaba gerando um sentimento, além da perda da saída do Pacífico, na década de 70 do século XIX, né? E outras situações, perda de território para o Paraguai, perda de território para o Peru, enfim. É um país que acumula perdas, né? Acumula grandes perdas. E o filme mostra isso de uma forma muito clara. Como é que ele mostra isso? Ele mostra num conjunto de depoimentos onde a palavra movimento e a palavra revolução está pontuando todas as falas, né, dos depoentes. Antes de entrar nas falas, eu queria também chamar a atenção para duas coisas que o filme acaba centrando, né? Quer dizer, a guerra da água e a guerra do gás. A guerra da água acontece em 2000 e é uma experiência inédita que eles conseguem desprivatizar consórcios de empresas de água. Petróleo é rentável, gás é rentável, e da água pouca gente fala, né? Mas o consórcio de privatização da água elevava os ganhos sobre a venda, sobre a exploração de água, em quase o dobro dos ganhos sobre o petróleo. Gisele me corrija se eu estiver errado. O petróleo é de 1 para 28, a água era de $1 para 50 para 1.